Homem que matou a namorada e escondeu o corpo em um matagal a poucos metros da própria casa em Prudentópolis pode responder por feminicídio. Ele foi denunciado pelo Ministério Público. A denúncia veio como um primeiro passo de justiça para a família que, além de ter sido surpreendida com a morte e pela maneira como aconteceu de forma tão brutal, ainda lidou com o cinismo do acusado. Depois de matar a Rafaela Miranda, ele mandou mensagens para a chefe e para a mãe da jovem, como se fosse ela. Ele também ajudou nas buscas pelo corpo e mentiu para a irmã, dizendo que não sabia de nada. Thaís, na época você esteve em Prudentópolis, conversou com os familiares, né? Como é que eles estão se sentindo agora? E o acusado segue preso, não segue? O que a gente tem de novidade nesse caso? Ô Gerson, para a família é o começo da justiça sendo feita, viu? O Sandro continua preso sim, a prisão foi mantida e agora ele foi denunciado por feminicídio, ocultação de cadáver e também por fraude processual. Por que por fraude processual? Porque inclusive ele chegou a usar o celular da Rafaela, de 25 anos, para simular que estava conversando com familiares, para dizer que estava tudo bem e que ela, por conta própria, ficou desaparecida por 8 dias. Ele também tentou enganar os parentes o tempo todo nesses 8 dias, fingindo que não tinha nada a ver com esse caso, mas na verdade estava tentando despistar a família e também a investigação. Só que não deu certo. Veja na reportagem esse caso que nós acompanhamos em Prudentópolis, que teve bastante repercussão. Rafaela foi vista pela última vez no dia 7 de outubro. Durante o dia, por volta de 3 horas da tarde, ela conversou com a mãe dela por telefone e disse que estava tudo bem. A Rafaela trabalhava num restaurante aqui da região, aquela Casa Verde, que fica próxima ao pedágio de Prudentópolis. Os donos do restaurante disseram para os familiares da Rafaela que ela cumpriu o expediente normal, que saiu daqui por volta de 11 horas da noite e não foi mais vista. Funcionários do posto de combustíveis, que fica ao lado do restaurante, viram Rafaela saindo às 11h15 da noite. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a jovem deixa o trabalho. Rafaela seguiu em direção à rodovia. Durante 8 dias, os parentes e moradores procuraram por ela. Os outros dias nós procurava e nós ia lá, na verdade mais a patroa da Rafa que procurou. Que daí até eu, no meu ver, eu esperava que ela tivesse fugido, que ela tivesse ido com alguém. Houve mobilização nas redes sociais e buscas na cidade para tentar localizar a jovem. Enquanto a família estava desesperada, mensagens chegavam como se fossem digitadas por Rafaela. No dia seguinte ao desaparecimento, a chefe dela mandou: "Rafa, cadê você?" A resposta veio à noite: "Oi, desculpa eu sair sem falar nada com você, mas não vou trabalhar mais." A mãe de Rafaela também fez contato pelo celular da filha e recebeu essas mensagens: "Eu vim embora para Guarapuava, com o pai do meu filho, esse que estou esperando. Tô bem, mãe." Mas não era Rafaela quem digitava. Pelo menos 20 pessoas faziam buscas por Rafaela, nesta região conhecida como Xaxim, próximo à comunidade Morungava, na área rural de Prudentópolis, até que encontraram um corpo enrolado em uma lona. A área não fica longe do restaurante onde Rafaela trabalhava. É nesta região também que morava o rapaz, depois apontado como autor do crime, Sandro dos Santos, de 20 anos. Foi localizado o celular da vítima, no local onde ele trabalhava, ali num galinheiro. E daí ele se viu assim até um tanto, confrontado com esses elementos que já foram levantados e acabou confessando a autoria. Pergunto ao delegado o que Sandro disse sobre a motivação do crime. Ele disse que ela estava pedindo dinheiro para ele se sentiu pressionado e daí ele articulou esse plano aí para matá-la. O corpo de Rafaela estava a cerca de 500 metros da casa de Sandro. Ela teria sido desacordada com pauladas na cabeça e depois foi asfixiada.
Durante as buscas pelo corpo, a irmã de Rafaela chegou a conversar com Sandro, já que ele era caseiro numa chácara da região. Ele foi muito cínico de mentir na minha cara que não sabia onde que ela estava, sendo que não dava nem 500 metros da casa dele, o corpo dela estava jogado. A família não sabia quem era Sandro, o homem que continuou trabalhando e circulando na região depois da morte de Rafaela. Ele foi muito frio, ele foi muito maligno de ter feito isso que ele fez com ela. E agora nós já sabemos a causa da morte da Rafaela, de 25 anos, foi asfixia mecânica, algo que já foi revelado também. Reforçando, Jason, agora a justiça começa a ser feita nesse caso grave da Rafaela, um homem que durante 8 dias ficou tentando despistar ali os parentes na região, uma região que é principalmente rural, todo mundo se conhece, e ele frequentava ali os comércios como se nada tivesse acontecido. Os familiares perguntando, tem áudio inclusive da mãe da Rafaela pedindo por favor para que ele contasse alguma coisa, alguma informação, porque já imaginava, sabe como é mãe? Imagina, tem aquela intuição, imaginava que o Sandro tinha alguma relação com esse sumiço da Rafaela, Jason. Então agora ele responde, passa a responder por feminicídio, ocultação de cadáver e também por fraude processual, Jason. Nós temos uma entrevista com a advogada da família da Rafaela, vamos ouvir. A denúncia já foi recebida, inclusive, pelo juiz responsável da vara criminal da comarca de Prudentópolis, e ele foi denunciado pelos crimes de feminicídio, fraude processual e ocultação de cadáver. Ainda tem essa questão da falsa identidade, que ele se passou por ela, né, e deu expectativas à família que ela estaria viva, que foi uma forma também muito cruel de agir, né, muito fria, e também pelo falso testemunho que ele mentiu, né, em série de inquérito policial. Então ainda tem esses 2 pontos, mas o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia para a gente já foi uma grande vitória, porque principalmente pelo crime de feminicídio, que é o mais grave nesse caso dela. Sandro, então, segundo a investigação, mata Jason, esconde o corpo da Rafaela e depois ainda começa a despistar as pessoas que estão ali perto perguntando sobre ela. Em alguns momentos até fica junto com os parentes que estão procurando ali naquela área de bastante valetas na região de Prudentópolis, como se estivesse preocupado, responde os familiares. Eu também estou preocupado, eu também estou procurando, mas eu não sei onde está a Rafaela. Esse homem, então, continua preso e agora vai responder por esses 3 crimes, Jason. Ok, Thaís Travessoli, obrigado pelas informações, atualizando esse caso aqui pra gente. Atenção, atenção.